Boa noite. Espero que todos me ouçam bem. Estão me ouvindo bem? Boa noite, irmão. Sim, estamos ouvindo bem. Joia, muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2. O livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. As Escrituras dizem assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel é um livro que, na nossa divisão do Antigo Testamento, ele está no grupo de livros proféticos, né? Nós temos na nossa divisão o Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, né? Daniel está nessa seção de livros proféticos, apesar de que na divisão rabínica ou judaica, Daniel está na parte de livros históricos, né? Eles entendem como livros de história. Tanto tem história como tem profecia, né? Então, Daniel tem uma sua importância, no livro de Daniel tem a sua importância no cânon bíblico, né? Se nós tirássemos o livro de Daniel do cânon, nós teríamos muitas dificuldades para entender muitas seções da Bíblia, inclusive no Novo Testamento. O autor, né, Daniel, né, apesar de muitos críticos aí mais atuais quererem colocar em dúvida esta autoria, né, mas, de modo geral, a tradição judaico-cristã coloca a autoria de Daniel para um jovem, né, que fazia parte da nobreza, vivia na corte, então ele era um jovem bem nascido, bem instruído, e até então de uma vida com acesso à cultura, ao conhecimento, né? E Daniel, nesse momento histórico, alguns comentários colocam esse momento da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, Daniel tendo entre 12 e 13 anos, alguns põem um pouco mais tarde, 17, 16 anos, mas enfim, Daniel está num contexto histórico em que, primeiro, a região toda está numa situação de guerra, né? Para nós vamos poder entender esse contexto, esse comecinho de Daniel, folheando as páginas do segundo livro de Reis, a partir do versículo do capítulo 24, né? A partir do capítulo 24, nós vamos lendo ali, no capítulo 24, um contexto histórico. E qual é esse contexto histórico? O contexto histórico é que reis estão governando sobre Judá, e esses reis, sem exceção, salvo alguns, né, claro, existe uma característica que é dita a respeito deles. Eles foram maus perante os olhos do Senhor. A partir ali no capítulo 24 do segundo livro de Reis, nós temos Josias, né? Josias, ele é morto no campo de batalha, né? Justamente
ele sai em batalha contra o faraó Neco, e nessa batalha ele morre. Ele morre, vem a sucessão do reinado. Esse Jeoaquim aqui, ele faz parte de uma sucessão de reis após Josias. E todos eles têm uma característica que é marcada pelo escritor de 2 Reis, que diz: eles foram maus perante os olhos do Senhor. Então, primeiro contexto que nós vamos encontrar é contexto de guerra. A região toda está querendo medir forças para saber quem vai governar a região, né? Dentro do contexto de Judá, nós temos os reis, que já não governam mais Israel segundo governou Davi, um homem segundo o coração de Deus, segundo governou Salomão, um homem mais sábio de todos os tempos, mas foi ocorrendo uma degradação moral da nação, uma corrupção moral dos valores da nação, principalmente no que tange à idolatria, né? A idolatria, ela vai se ramificando, vai se tornando forte e ela vai contaminando e enfraquecendo o sacerdócio, vai enfraquecendo o rei e, consequentemente, né, nós vamos observar na leitura dos textos que Judá está próximo da sua queda. Isso já, não por causa só da corrupção, mas porque isso já é uma palavra do Senhor desde Deuteronômio, em que Deus reafirma a aliança antes que Moisés seja recolhido, e nessa aliança reafirmada, o Senhor diz que se o seu povo não andasse nos caminhos, nos preceitos, nos mandamentos, na lei que ele estava dando, ele suscitaria um povo feroz para invadir a terra. Só lembrando, irmãos, que aqui no versículo 1, nós temos rei de Judá. Voltando um pouquinho na história, nós vamos ver que o reino das 12 tribos, ela foi dividida em 2 grandes reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a partir de Jeroboão, que fez capital em Samaria, se desvinculou de Jerusalém, logo experimentou a degradação moral, religiosa, e logo caiu, né, sob o reino dos assírios, no século 8. E a palavra do Senhor, vez após vez, ele levantando profetas para dar a mensagem, tanto para os reinos do norte como para o sul, que eles se arrependessem. Mas não houve arrependimento. Caiu o reino do norte, sob os assírios, no século 8, e Judá está próximo da sua queda. Esses 2 primeiros versículos que lemos estão já no século 6. E Judá, ela está praticamente entregue na mão do inimigo. E o que eu queria destacar aqui, depois de nós fazermos esse breve contexto histórico, eu queria destacar sobre o que o texto está realmente dizendo para nós no aspecto espiritual, porque é isso que nos interessa, né? Nós sabemos de toda a história, né? Mas o que realmente nos interessa? Percebam a narrativa do versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia,
a Jerusalém e a sitiou. Então, nós temos aqui um tempo, que foi o que tempo? O terceiro ano do reinado de Joaquim. O que aconteceu nesse terceiro ano? Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia. E o que ele fez? Ele sitiou a cidade de Jerusalém. O versículo 2 começa de uma forma espantosa para quem não é crente, né? Para quem é um mero estudante da história, né? Ele vai achar estranho. Veja só como é que começa o versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá. Judá foi vencido por quem, na verdade? Por que Judá caiu nas mãos de Nabucodonosor? A mente mais natural vai dizer, ou vai ratificar, ou vai afirmar que o reino de Judá caiu por causa do poderio bélico do rei de Babilônia. É verdade, é verdade. Os exércitos babilônicos estavam bem preparados, bem numerosos, tinham uma tática, uma força poderosíssima, tanto que vai se tornar um grande império. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que não foi o poderio militar de Nabucodonosor ou do reino de Babilônia que fez com que Judá caísse. A Bíblia nos fala que o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Na perspectiva da história, né, e aqui eu quero me remeter um pouco ao tema dessa reflexão, o ponto de vista que realmente importa. Qual é o ponto de vista que realmente importa? Nós acabamos de orar pela nossa nação, o Brasil, nação que nós amamos, nós nascemos aqui nessa terra. Já tive oportunidade de visitar alguns lugares, né, deste nosso país, e eu afirmo, né, nos lugares que eu visitei, são lugares belíssimos. Nossa nação tem lugares belíssimos, praias maravilhosas, no interior rico, muito belo, um povo muito cativo, muito amigo. E a pergunta é, qual a perspectiva que realmente importa no nosso contexto histórico? Nós estamos vivendo dias tribulosos, né? Nós estamos vivendo dias de angústia, e parece que quando nós pensamos que vai acabar, né, começam outras questões, vão se desenvolvendo, vão se sucedendo, não só no contexto da nossa história brasileira, como também no contexto da história mundial. Eu creio que na nossa plateia não tenha ninguém aqui com 90 anos, acho que não, né? Mas se tivesse, essa pessoa teria passado pela experiência, como passou minha mãe, né, da experiência que foi a Segunda Guerra Mundial. Meu sogro, que foi muito feliz, porque ele estava embarcando, em 1945, estava embarcando para a Itália, para guerrear. E no dia do embarque veio a mensagem que a guerra acabou. Ele foi testemunha viva, ocular, daqueles momentos em que viveu. Minha mãe também contava muitas histórias, como a vida era difícil, como era difícil comprar alimento naqueles tempos.
havia racionamento, havia muita dificuldade. E fim da Segunda Guerra Mundial, sucederam-se outros problemas de ordem mundial. Veio a Guerra Fria, veio a luta, né, velada entre os Estados Unidos e a União Soviética, veio os problemas que nós já conhecemos das décadas passadas, que eu comecei a viver também. Quando comecei a trabalhar, me lembro, na minha carteira profissional está lá escrito que eu ganhava um salário de 3.600.000 alguma coisa cruzeiros. Um garoto que pega minha carteira profissional fala, nossa, mas Moisés, você é milionário. Sim, mas era outro contexto. Contexto de inflação, contexto de você ter que pegar o seu ganho pela manhã e ir lá no mercado, porque o preço do outro dia seria pelo menos 15% a mais. Uma inflação de 80% ao mês, não sei quantos mil ao ano, dificuldades. Ninguém tinha muito acesso à saúde, mas enfim, as coisas vão se sucedendo. E o que acontece, qual é o ponto de vista que realmente importa, meus irmãos, nisso tudo? Será que nós podemos justificar tudo só sob a ótica da história, da causa, do efeito? Será que realmente nós podemos mudar, de alguma forma, o nosso destino, o destino dessa nação? Sonhamos, claro, temos alguma fé que vamos votar como fizemos da última vez e vamos, se Deus quiser, fazer no próximo ano. Nós votamos com uma esperança, é lógico que fazemos isso. Temos uma esperança. Mas, quando paramos para refletir friamente, me corrijam os mais idosos que estão aqui. Eu não vou dizer quais são para não se sentirem assim magoados comigo, né? Quando eu falo mais idosos, né? Um pouquinho mais de idade do que eu. Mas veja só, há quanto tempo nós temos vivido e o que nós temos de fato visto que realmente tem melhorado? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E qual é o ponto de vista que realmente importa? Será que é esse? Das causas e efeitos dos nossos tempos? Ou porque o Senhor está no comando da história da gente? Eu vou ficar com esta opção, porque não é uma opção, porque é a realidade. A realidade é que o Senhor está tomando conta da história. Quando lemos esses 2 versículos aqui de Daniel, nós vamos perceber que Daniel ele começa a trazer algo para nós muito profundo no seu livro, no livro todo. Né? Os irmãos sabem que a Grécia ela foi o berço de muitas coisas, né? Muitas coisas. Se procurar pelo pai da medicina, está lá na Grécia. Procurar pelo pai da história, está lá na Grécia. A filosofia está lá na Grécia. Né? A Grécia influenciou muito, muito o mundo do porvir. E o pensamento grego é esse, que a história é somente uma sucessão de fatos, de causas e efeitos que muitas vezes se repetem, ciclos históricos. Não há o que fazer, há só o que participar. Reinos surgem, reinos sucumbem,
gerações morrem e a história vai se repetindo. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que a história tem um começo, ela tem um meio e ela terá um fim. E porque a Bíblia nos ensina sobre isso, nós precisamos nos aperceber agora como cidadãos, não desta terra, mas cidadãos dos céus, de qual é realmente a perspectiva que está fazendo com que os nossos corações trabalhem. É verdade, meus queridos, eu sou casado, se vocês conhecem minha esposa, eu saio para trabalhar. Eu ouvi agora há pouco o relato do pastor Manuel, o tempo que ele dividia. Ele tinha ao mesmo tempo o ministério eclesiástico e o trabalho, a profissão. E é verdade, eu concordo contigo que o trabalho secular, ele nos exaure muito mais. Apesar de que cuidar de ovelha dá trabalho. Mas é um trabalho gostoso. É um trabalho maravilhoso. Ali, na profissão, nós trabalhamos por causa do salário, do ganho. Precisamos pagar as contas, precisamos sustentar o lar, prover o lar, criar os filhos. É uma necessidade. Mas a nossa perspectiva de vida que importa não é essa. A nossa perspectiva de vida que importa é outra. Nossa perspectiva que importa é aquela perspectiva que diz que é o Senhor quem dá as cartas. É o Senhor quem governa a história. É o Senhor que está no controle, como diz o nosso querido pastor Hernando Dias Lopes, né? Da sala de controle geral, o controle de Deus, nada foge. E a nossa história está nesta perspectiva. Vamos voltar um pouco para o contexto deste capítulo 1. O que está acontecendo? Então, pegando pelo personagem Daniel. Daniel é um moço que vive na corte do reino. Um homem não só letrado, mas preparado em toda a boa ciência do conhecimento. Esse moço, de repente, ele vê o chão sair debaixo dos seus pés. Da vida na corte de Judá, ele é deportado para uma nação de língua estranha, de fala estranha, de costumes estranhos e de deuses que ele não conhece. Apesar de que, em Judá, os seus olhos estavam, e seus ouvidos, o seu sentimento estava apercebido da real situação do seu povo, da situação de miséria espiritual, da situação de idolatria. Estava diante dos olhos de Daniel essas coisas. Ele foi contemporâneo de Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 27, Jeremias vai, e um pouco antes, Jeremias vai escrever com todas as letras que Deus estava entregando Judá na mão de uma outra nação. E seria por um tempo determinado, seria por 70 anos. Daniel conhecia isso. Mas uma coisa é você conhecer e outra coisa é você fazer parte da ação. Uma coisa é você assistir o teatro. Não sei quantos de vocês já foram ao teatro. Ou já viram uma peça teatral até mesmo na igreja, né? No final do ano,
uma peça de Natal. Uma coisa é você assistir, você saber o que está escrito, vai acontecer isso agora. Mas uma outra coisa é você participar da ação do teatro. Você entrar em cena. Você é parte ativa da ação. Daniel passa a ser parte ativa da ação. Ele é deportado, junto com outros jovens, para um país estranho, a Babilônia. Mas o que fez? O que foi que fez com que Daniel permanecesse fiel a Deus? E aqui eu quero pegar um ponto aqui. Nós só estaremos preparados para aprendermos lições espirituais quando nós colocarmos a perspectiva correta a ser vista em todas as situações. Se nós não tivermos uma perspectiva correta, nós podemos cair. Se nós não tivermos uma perspectiva correta, nós não teremos a nossa santidade, ela será comprometida. Mas olhe para Daniel. Olha o que ele escreve. A perspectiva de Daniel é correta. Então ele tem, a partir da perspectiva, uma fé que é inabalável, que vai fazer com que ele permaneça firme, um servo de Deus firme, em meio até a uma situação totalmente contrária. Chegando lá no país da Babilônia, no reino da Babilônia, esses jovens são separados. Você conhece a história. Eles são levados a ter um regime alimentar diferenciado. Até seus nomes são mudados. Daniel Deus é meu juiz, é o significado. E foi mudado para Beltesazar, que quer dizer príncipe de Bel, que é equivalente a Baal ou Marduk, deus babilônico. Olha só, Deus é meu juiz, e de repente você é chamado de Beltesazar, você leva um codinome ou um apelido, vamos colocar assim. Não, seu nome não é Deus é meu juiz. Que raio, que Deus é seu juiz é esse? O Deus permitiu que eu entrasse no seu país e te levasse deportado para o meu país? Não, seu nome vai ser Beltesazar. Muitas vezes, durante o nosso tempo de vida, nós estaremos em situações que até a nossa fé será colocada em xeque. Mas se nós tivermos a perspectiva que realmente importa, que é a perspectiva de que Deus está no controle da história, pode me chamar de Beltesazar, não tem problema. Eu vou continuar sendo servo do Deus Altíssimo. Eu vou continuar orando 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém. Eu vou permanecer firme. Eu vou entender o que significa tudo isso. Olha só, dá uma olhadinha lá em Daniel capítulo 9. Na perspectiva correta. Na perspectiva correta. No capítulo 9, olha só.
No versículo 2, ó. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que nós podemos tirar daqui? Na perspectiva correta, a palavra de Deus vai se tornando clara para nós e nós vamos ganhando a visão que realmente importa da nossa vida. Daniel, ele começa a ler os livros e ele vai entender que aquele cativeiro iria durar 70 anos. Nós temos a Bíblia Sagrada no nosso colo. Nós temos a palavra de Deus. E na perspectiva correta, ela fala conosco. Ela nos guia, ela nos tange, ela nos direciona. Mesmo que passando por situações difíceis, nós teremos a amplitude correta de que as circunstâncias ruins, elas não são um fim em si mesmo. Porque Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle da igreja. Deus está no controle da história. Ainda refletindo, do ponto de vista da nossa, do que temos vivido, né, nesta semana, nas questões políticas, questões até de economia, segurança, que perspectiva eu preciso ter? A perspectiva que quem dá as cartas não são os homens. Quem dá o direcionamento não são os governos. Quem dirige não é o mundo, mas é o nosso Senhor. É o nosso Deus. E como eu posso ganhar uma perspectiva correta? Que é verdade, queridos. Basta você ficar 1 hora na frente da televisão assistindo ao jornal para você ficar com a pulga atrás da orelha, não é verdade? É verdade. E se o governo entrar em colapso, como é que vai ficar? Será que vai ter aposentadoria o mês que vem? Será que a economia vai quebrar? Será? O antídoto sempre será a palavra de Deus. E sempre será a vida de Deus em nossa vida. Vamos dar uma olhada ao que diz Romanos capítulo 12. Lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da nossa mente, ela vem no sentido de que nós apresentemos todo o nosso ser ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. O que seria culto racional? A nossa prática de fé e vida.
E não vos conformeis com este século. Não só com os valores morais, que isso é fato, nós não podemos nos conformar com os valores morais e éticos do mundo, que são valores que se opõem com os valores do reino dos céus. Mas também da nossa vida cívica, da nossa vida enquanto possuidores de um CPF e de um RG, ganhando salário ou aposentadoria, vivendo. É verdade que se a gente for fazer uma comparação com outros cristãos de outros países ou de outras regiões, nós estamos muito bem. Obrigado. Mas nossos irmãos cristãos na Caxemira estão sendo mortos todos os dias, perseguidos. Nossos irmãos afegãos cristãos perseguidos, mortos literalmente ao fio da espada ou na ponta da bala. Mas tanto eles quanto nós, a palavra nos diz que nós temos que ter a perspectiva correta, que realmente importa. A perspectiva correta que realmente importa é que a gente não é mais desse mundo. Temos consciência política. Temos opiniões. Temos um casamento, temos filhos. Temos tudo isso. Mas também não temos nada disso, porque o que nós temos nele é o nosso nome escrito no livro da vida. E quando o Senhor nos chamar, compareceremos diante dele. O que importa é que a nossa missão está atrelada à missão de Deus. E a nossa missão só existe porque existe antes a missão de Deus. Vamos dar mais uma olhadinha, a primeira carta de Coríntios, capítulo 7. Versículo 29 e seguintes. Diz assim, ó: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Aqui a palavra está no contexto do casamento, dos problemas do casamento. Mas tem um princípio aqui muito importante. Mas também os que choram, versículo 30, olha só. Mas também os que choram como se não chorassem. E os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência desse mundo passa. O princípio é que tudo nesse mundo é passageiro. Tudo é passageiro. As nossas dores são passageiras. Eu não tenho visto um só crente na minha... Eu ia falar minha longa vida de crente, mas eu não posso falar isso porque eu só tenho 18 anos ainda. Eu não tenho visto um cristão, irmãos, que não tenha passado pelo vale da sombra da morte. E tendo saído do vale, foi para a planície e depois passou pelo vale de novo. Não tenho conhecido. Nós, como igreja do Senhor, vamos passar pelos vales. Vamos passar por esse vale que está aí no contexto da nossa história brasileira. Mas o ponto de vista que realmente importa é que o Senhor nos salvou. O Senhor nos comprou. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos selou com o seu Espírito. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele nos chamou para uma missão, que é de pregar o Evangelho. Estender a mão ao oprimido. Como temos feito em sábados que levamos alimento e agasalho
para aqueles que estão em situação de rua. Haja o que houver, na perspectiva correta, nós nunca deixaremos de ser igreja. Na perspectiva correta, nós nunca deixaremos de nos ajuntar para comungar o pão e o vinho. Na perspectiva correta, com Covid ou sem Covid, por videoconferência ou não, nós ainda somos igreja do Deus vivo. Essa é a perspectiva. E nessa perspectiva, mantemos a nossa santidade, mantemos a nossa fé e mantemos o nosso trabalho, que não é vão no Senhor. E colheremos, cada um de nós, o galardão que nos espera no vindouro, na perspectiva correta. Continuemos sim a orar pela nossa nação. Como o pastor Manuel disse, nós não sabemos nem um terço do que se passa nos bastidores da política. Eu também não gostaria de saber, não. Deve ser muita sujeira. Mas a verdade, queridos, como está lá em, se não me falha, Timóteo, Paulo vai escrever para Timóteo, ele vai dizer que naqueles tempos os homens serão avarentos, serão maus. Deixa eu ver esse aqui. Capítulo 3. Aqui, capítulo 3 da segunda carta de Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge deles. Essas características que vemos aqui, escrito por Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, é alguma novidade para nós? Será que já não temos visto essas características na nossa sociedade? Está em toda a sociedade. As pessoas que estão no poder, elas saíram do nosso meio, não do nosso meio de igreja, nosso meio sociedade brasileira. Eu sempre digo para minha esposa, amor, não espere a palavra que eu uso para ela é: não espere que haja coerência de pessoas incoerentes. As pessoas que estão revestidas de autoridade em nosso país saíram de uma sociedade que já é corrupta. É verdade que os mais pobres sofrem, mas não significa que os mais pobres também não tenham sua parcela de culpa. Mas como vou me posicionar nisso? Eu vou me posicionar na perspectiva correta, na perspectiva bíblica, que Deus está no controle. E eu, na igreja, parte da igreja, sigo caminhando. Como diz aquele corinho antigo, né? Sigo caminhando, sigo caminhando. Oh, glória, aleluia. A igreja segue caminhando. E nós vamos fazer isso. Seguir caminhando. Logo, logo vai vir os nossos cultos presenciais. Eu não vejo a hora. Sabe por que eu não vejo a hora, irmãos?
porque a gente quer fazer muita coisa antes que o Senhor venha. Tem muita alma que precisa ouvir da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos realmente, nesses últimos dias, nos esforçar mais ainda na perspectiva correta de Deus, que Deus está no controle. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai continuar fazendo milagres e o Senhor vai fazer grandes coisas nesses últimos dias. Mas se nós estivermos reunidos na perspectiva correta, de que Deus está no controle. Amém, queridos? Que Deus abençoe a nossa vida com essa breve reflexão. Judá não caiu por causa do poderio de Nabucodonosor. Judá caiu por causa dos seus pecados, porque o Senhor entregou o rei Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Significa que a história está com Deus e não com os homens. Deus abençoe o nosso coração. Eu vou passar a palavra para o pastor Manuel, querendo orar e dar sequência nesse nosso momento de culto. Deus abençoe cada um de vocês.